Olá, eu sou o jornalista Davi Landau e estamos iniciando mais um Papo Legal, o podcast do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. E o tema deste programa é o trabalho infantil. Vivemos num país em que muitas crianças, dependendo de onde nascem, não têm direito à infância. E trabalhar desde cedo leva a perpetuar situações de miséria. Quem vai travar esse papo legal sobre o assunto neste podcast é a juíza Samanta da Silva Hassen Borges. Ela é gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, junto com a também juíza do trabalho, Luciana Alves Viotti. Olá, doutora. Olá, Davi. A senhora poderia apresentar alguns números sobre o problema no país? O trabalho infantil, infelizmente, ainda é uma realidade marcante no Brasil. Os dados do PNAD de 2016, do IBGE, demonstram que cerca de 1,8 milhão de crianças e jovens entre 5 e 17 anos trabalhavam de forma proibida no país para garantir da sua própria sobrevivência e de sua família, podendo esse número alcançar 2,5 milhões se considerarmos o trabalho realizado para o próprio consumo familiar. Essa realidade, em um momento de crise sanitária e econômica decorrente do coronavírus, como essa que estamos vivenciando, tende a se acentuar. A Unicef realizou uma pesquisa esse ano, em meados desse ano, e comprovou o aumento do trabalho infantil, nesse momento de pandemia, especificamente em São Paulo, em cerca de 20%. Uma realidade muito triste, né? Mas de vez em quando a gente ouve gente que questiona a atual legislação e que tenta legitimar essa entrada precoce das crianças no trabalho. O que a senhora poderia falar sobre isso? Em alguns momentos ressurge a questão da idade mínima para o trabalho, alguns defendendo que ela deve ser reduzida. Nós temos que pensar que a questão do trabalho infantil ela está intrinsecamente relacionada a questões de ordem econômica e social, e que as crianças que trabalham normalmente são as crianças pobres que precisam da garantia da sobrevivência familiar e da própria subsistência. Nós não podemos pensar que a única possibilidade para essa criança seja o trabalho. É muito comum a gente ouvir aquele discurso, é melhor a criança estar trabalhando do que estar roubando. Não, o que nós temos que pensar é que a criança tem o direito à educação básica, é um direito garantido na Constituição, que ela tem o direito de brincar, que ela tem o direito ao lazer. Então é isso que nós temos que buscar para nossas crianças. E de quem é a responsabilidade de dar proteção a essas crianças? O dever de proteção da criança, ele é um dever da sociedade, da família e do Estado. E nós temos que atuar de forma conjunta em uma rede de proteção para evitar o retrocesso da redução da idade mínima para o trabalho. Na verdade, o que nós temos que buscar é um aumento progressivo dessa idade, em conformidade com as convenções internacionais que tratam da questão. Doutora Samanta Hassen, qual a atuação da Justiça do Trabalho em relação a esse problema? A Justiça do Trabalho ela tem um programa nacional de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. E nesse programa são feitas diversas ações com o intuito de conscientização da sociedade acerca dos malefícios do trabalho infantil. Esse ano mesmo foi feita uma campanha nacional, que foi feita com a parceria de outros órgãos, do Ministério Público do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que foi uma campanha em relação à questão do Covid. O slogan da campanha foi Covid-19. Agora, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Diversos tribunais regionais do trabalho fizeram ações específicas em relação ao combate ao trabalho infantil, inclusive o TRT da Terceira Região. No mês de junho, por exemplo, nós fizemos diversos seminários que tratamos da questão do trabalho infantil, com as temáticas de mídia e trabalho infantil, políticas públicas, especificamente do PET, trabalho infantil no campo, saúde e segurança no trabalho, impactos e consequências do trabalho infantil na adolescência. Então foram diversas ações em que houve a participação de especialistas na área. Nesse mês de outubro está sendo realizado o Outubro da Criança, que é um evento que tem sido realizado há alguns anos, em que as crianças vão até o tribunal e lá no tribunal é tratada a questão da temática do trabalho infantil. Nós, inclusive, fizemos nosso último podcast com a historiadora do tribunal, Maria Aparecida Carvalhais, sobre o Outubro da Criança. Agora, o programa desenvolvido pela Justiça do Trabalho, que tem a senhora como gestora regional, é de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Com esse nome está se referindo ao tal contrato de aprendizagem, não é? Ele é uma alternativa ao trabalho infantil? Por quê?
O contrato de aprendizagem é um contrato especial de trabalho voltado para jovens entre 14 e 24 anos. É uma obrigação legal de parte das empresas que devem contratar uma cota de aprendizes. E ele tem uma especificidade em relação às demais formas de trabalho, porque nele há um foco para a questão educacional, para a formação profissional desse jovem. Então, esse contrato de aprendizagem ele possibilita aquele jovem que precisa trabalhar para garantir a sobrevivência, que o faça mais com foco para a questão da aprendizagem e garantido também o estudo. E é uma forma, assim, de combate ao trabalho infantil proibido. Educação é o mais importante para nossas crianças e adolescentes. Falando nisso, na sua opinião, qual o papel do professor na prevenção e no combate ao trabalho infantil? A escola é um local de transformação social, de possibilidade de mudança das condições da criança. Então, o professor ele tem um papel primordial nesse processo de construção, seja na conscientização dos alunos dos malefícios do trabalho infantil, seja para a verificação daquele aluno que está trabalhando e para a denúncia aos órgãos competentes. E o que é necessário para eliminar esse problema do trabalho infantil no país? O combate ao trabalho infantil ele não se faz de forma isolada. Há necessidade de atuação de uma rede de proteção. Primeiramente, é preciso que haja conscientização da sociedade sobre os males do trabalho infantil. Além disso, é preciso que os empregadores não empreguem jovens e crianças em idade proibida, que haja fiscalização pelos órgãos competentes. Há necessidade de políticas públicas voltadas à educação e à empregabilidade dos adultos. Não podemos nos esquecer que o trabalho infantil está intrinsecamente relacionado a questões de ordem social e econômica, reforçando o contrato de aprendizagem com uma efetiva possibilidade de transformação social, porque nesse caso o jovem pode trabalhar, mas ele tem assegurados direitos básicos e principalmente a questão relativa à educação e à formação profissional. Que as situações de trabalho infantil elas sejam objeto de denúncia para que haja a fiscalização e a tomada das providências legais cabíveis. As denúncias elas podem ser feitas de diversas formas, por exemplo, no Conselho Tutelar da cidade, na Delegacia Regional do Trabalho, nas Secretarias de Assistência Social. É possível ainda a denúncia diretamente no Ministério Público do Trabalho ou por meio do Disque 100. Bom, muito obrigado pela sua participação e sucesso nesse esforço que a senhora e que tantas outras magistradas e magistrados da Justiça do Trabalho, junto com representantes de outros órgãos em Minas e no Brasil, travam para combater esse problema. Eu gostaria de, em nome do Comitê de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT da Terceira Região, agradecer por esse espaço que nos foi aberto e pela oportunidade para tratar de um tema tão relevante como é o combate ao trabalho infantil. Então, vamos enfrentar mais esse problema, porque não podemos ficar insensíveis à realidade de nossas crianças. Trabalho infantil não leva à ascensão social, pelo contrário, afasta as crianças da escola e mantém a estrutura desigual de nosso país. Me despeço agradecendo a todos aqui que participaram desse papo legal com a juíza Samanta da Silva Hassen Borges, que é gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Semana que vem tem mais um papo legal. Até lá!